Olá, moçada. Antes de começarmos a falar aqui da nomenclatura de cadeias ramificadas, né, de hidrocarbonetos ramificados, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre radicais livres, né? É interessante entender o que são esses radicais livres e como se coloca nome para eles. Isso porque, gente, na hora de colocar nome para uma cadeia ramificada, nós vamos escolher uma cadeia principal. Tá? E aí tudo que não for cadeia principal, nós chamamos de substituinte. Esse é o termo que a EUPAC usa corretamente, né, atualmente, tá? Substituinte. Muita gente ainda chama esses substituintes de radicais, radicais livres, tá? Mas aí por conta disso eu vou falar um pouquinho sobre radicais livres, bem pouco, porque mais na frente, lá em reações orgânicas, estudaremos melhor isso, mas é bom a gente ter essa noção, tá bom? Eu tenho aqui a molécula do metano, né, CH4. Todos nós sabemos que cada tracinho desses corresponde a uma ligação covalente, né? Cada tracinho desse significa um par de elétrons que está sendo compartilhado entre dois átomos. No caso aqui, entre o carbono e o hidrogênio. Tá? Então, na hora de fazer essa ligação aqui, os dois átomos, carbono e hidrogênio, juntaram esses elétrons, um elétron do carbono e um do hidrogênio, e juntaram, então, compartilharam para fazer essa ligação. Tá bom? Isso lá em ligações químicas. Agora, eu vou falar da quebra dessa ligação. Se essa ligação for quebrada em duas partes iguais, ou seja, se ela for quebrada de tal forma que cada um dos átomos fique com o seu elétron, e essa quebra, gente, eu tenho um nome bem fácil, tá? Ela é chamada de homólise, ou cisão homolítica. Homo significa igual, lise significa quebra. Seria uma quebra igual, uma quebra em partes iguais. E como seria quebrar uma ligação covalente em duas partes iguais? Né? Quebraria de tal forma que cada um dos átomos ficasse com o seu elétron. É isso que acontece. Então está aqui o CH3, olha o carbono com o elétronzinho dele, tá? E o hidrogênio também com seu elétronzinho livre. Pois essas espéciezinhas aqui que tem pelo menos um elétron livre, é que nós chamamos de radicais livres, tá? Então, a homólise de uma ligação covalente, ela gera um par de radicais livres. Isso aqui é um radical livre, isso aqui é um radical livre. Tá certo? Então, eu vou começar aqui pelos chamados radicais alquilas, ou radical alquil. Alquil é derivado de alcano. Seria alcano mais il. Tá? Os radicais livres monovalentes, eles têm essa terminação il, il, ou ila. Tá? Esse A é opcional. No Brasil se usa ila ou il, sem o A. Tá? Estou falando no Brasil porque no português de Portugal se usa ilo, um O no final. Aqui a gente usa A. E é muito comum, em especial aqui no ensino médio, nós não usarmos o A. Tá? Eu vou chamar radical metil, etil, propil, isopropil, quando na verdade eu deveria chamar metila, etila, propila, isopropila. Tá? Com o A ou sem o A é a mesma coisa. O A é opcional, tá bom? Então se vocês não usam o A e verem numa prova com A e vice-versa, trata-se da mesma coisa. Tudo bem? Muito bem. Então o que é um radical alquila? É um radical derivado de alcano. Tá? Nós vamos representar esse tracinho livre, como se fosse uma ligação mesmo livre, como é uma ligação, mas não tem um átomo do outro lado. Isso aqui está representando o elétronzinho livre, do radical livre. Tudo bem? Então como é que se coloca nome para um radical alquil? Lembrando que um grupo alquil é um grupo derivado de alcano. Certo? Então, o nome do radical alquil, basta colocar o prefixo mais il. Lembrando que o prefixo do número de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, ect, etc. Tá bom? Um carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex, etc. Então, isso aqui é derivado do metano, né? Tem só um carbono. Então, o nome desse radical livre aqui é metil. Tá? Aí eu digo metil ou metila. Tá? Esse A eu estou colocando entre parênteses porque ele é opcional. Mas a questão é a seguinte, usa ou não. Se tu for usar normal, tira o parênteses. Metila, etila, propila. Tá bom? Esse de 2 carbonos é o radical etil ou radical etila. Eu estou colocando o A entre parênteses para dizer que o A é opcional. Mas na hora de tu escreveres isso, põe o A ou não. Se colocar o A, tira esse parênteses. Metila, etila, propila, normal. Entendeu? Né?
Muito bem, então radical alquil de um carbono só pode ter um. Né? Um radical monovalente derivado do metano só pode ser um. Qualquer um desses 4 hidrogênios que eu tirasse ficaria o mesmo radical metil. Idem para o etil. Se vocês pegarem o etano, tá? E tirarem um hidrogênio dele, o único radical possível é o etil. No caso do propano, eu já tenho 2 possibilidades. Eu poderia tirar o hidrogênio desse carbono da ponta, que é um carbono primário, ou eu poderia ter tirado o hidrogênio aqui, ó, desse carbono do meio, que é um carbono secundário. Tá? Então, esse radical, os dois são radicais propil. Propil porque tem 3 carbonos, il porque é radical monovalente, propil. Certo? Radical monovalente, derivado de alcano, tá? Com 3 carbonos, é o propil. Agora, não são iguais. Esse propil é diferente daquele propil, por isso precisamos diferenciar no nome. Tá? Então, esse propil aqui, a gente chama de propil. Simplesmente propil. Tá? Durante muito tempo, se chamou isso aqui, gente, de normal propil. E usava-se o N minúsculo do lado. E às vezes vocês ainda vão ver muito isso por aí, tá, gente? N-propil, tá? Ou N-propila. Esse N minúsculo significa normal. Significa dizer que vocês têm uma cadeia normal e lá na extremidade está a valência livre. Mas usando ou não há diferença. O recomendado, inclusive, pela própria UPAC é não usar. Então tem um radical propil, que é o N-propil, tá? Radical N-butil, eu chamo simplesmente butil. N-pentil, simplesmente pentil, etc. Tudo bem? Lembrando que o A é opcional. Vocês vão ver muita gente chamando isso aqui de propila. Perfeito, tá certinho. Tá? Esse também é um radical propil, só que a valência livre está no carbono secundário. Tá? Por isso que nós chamamos isso aqui de sec, de secundário, sec-propil. Tá? Propil ou propila. Então são 2 radicais propil. O N-propil, que a valência está numa ponta, no carbono primário, é o normal propil, ou simplesmente propil. E o sec-propil, tá? Que é quando a valência livre está no outro carbono, no carbono secundário. Esse sec-propil, ele também é chamado, gente, de isopropil. Tá? É o mesmo isopropil. Isopropil ou isopropila. Tá? Vocês podem encontrar sec-propil escrito assim, ó, S-propil. Ou no lugar do isopropil, só o I minúsculo. Tá? A gente vê isso, inclusive, em publicações científicas por aí. Mas isso não é recomendação da UPAC. Tá bom? Mas se vocês verem, entendam. Tranquilo? Assim como o N, né? Propil já não se usa mais, pela recomendação, né, pela última recomendação da UPAC, mas a gente ainda vê muita gente falando. Então, nós que estudamos para vestibulares e Enem, precisamos estar atentos a isso, tá, gente? Porque nós vamos encontrar, às vezes, questões antigas no nosso estudo. Então, ainda está no formato antigo, a gente tem que saber administrar isso, tá? Dependendo de quem vai elaborar a questão, pode ser que alguém pegue, ou dele mesmo, ou de algum texto que tenha ainda essas terminologias antigas. Então, a gente tem que estar atento, né? Para o seguinte, vamos saber o correto, o atualmente correto, e ficar esperto. Se eu ver N-propil por aí, tudo bem, mas eu não vou botar N-propil, certo? Se eu ver por aí S-propil ao invés de sec-propil, tudo bem, mas eu não vou colocar isso. Entenderam, né? Beleza, então, só tem um radical metil, só tem um radical etil, são 2 radicais propil, por isso que eu precisei mudar o nome. Tem o N-propil, ou simplesmente propil, e tem o sec-propil, que é muito conhecido como isopropil. Muito mais conhecido até. Tudo bem, gente? Como é que eu chamaria um radical derivado de alcano, um radical monovalente derivado de alcano com 4 carbonos? Isso mesmo, butil. Certo? Só que nós temos, gente, ó, isso aqui é um radical butil, isso aqui é um radical butil, olha a diferença onde está a posiçãozinha da valência. Isso aqui é um radical propil, desculpem, butil, e esse aqui é um radical butil. Todos esses radicais aqui são radicais monovalentes derivados de alcanos, com 4 carbonos. Butil. Olha, esses 4 radicais de butil são iguais? Vocês estão vendo? Claro que não. Né? Então eles precisam ter nome diferentes. Esse primeiro, olha aí, ó, uma cadeia normal, uma cadeia reta, e a extremidade está lá na ponta, no carbono primário. Então esse é o N-butil, ou simplesmente butil. Lembrando que eu posso chamar butil ou butila. Tá?
Esse em que a valência livre está no carbono secundário, ele é o sec-butil, certo? Butil ou butila, é a mesma coisa. Tranquilo? Vejam que nesse daqui, a valência livre está no carbono terciário. Por isso ele vai ser chamado de terc-butil. Terc-butil. Butil ou butila? Terc de terciário. Então, N de normal, esse N eu não estou usando, sec de secundário, terc de terciário. A valência livre está no carbono primário, de uma cadeia normal. A valência livre está no carbono secundário. A valência livre está no carbono terciário. Tudo bem? Pode aparecer o Tzinho, T-butila. Mas saibam que só o S, só o P, só o I, isso aí não é muito bem recomendado pela EUFAC. Esse aqui, gente, ele é conhecido como isobutil ou isobutila, tá? Normalmente, deixa eu fazer uma explicaçãozinha para vocês. Ó, nós usamos o termo iso toda vez que tem esse finalzinho aqui, tá? Se vocês pararem para pensar, esse radical aqui é o isopropil. Né? É o mesminho, eu só escrevi ele de outra forma. Então esse é o isopropil. Esse é o isobutil. Esse seria o isopentil. Entenderam? Então o que está me permitindo chamar de iso é esse finalzinho aqui. Perceberam? Até aqui, isopropil. Até aqui, isobutil. Até aqui, isopentil. Tranquilo? Então eu vou parar por aqui com esses radicaizinhos, gente, só para a gente poder começar a falar de cadeia ramificada, mas mais na frente a gente vai parar e voltar para falar de outros radicais. Tá certo? Então, falei somente o que é radical livre, é importante lembrar. É importante lembrar também, gente, contextualizando um pouco, que os radicais livres são espécies extremamente instáveis. Instável em química quer dizer que é muito reativo. Lógico, se está faltando um elétron para ele, então ele está o tempo todo em busca desse elétron. Ele está querendo catar esse elétron de alguém. Por isso que no nosso organismo os radicais livres são bem prejudiciais. Tá? Muito por conta disso. Tudo bem? E falei para vocês de radicais alquil. São monovalentes derivados de alcano. Tem só uma valência livre e derivados de alcano. E é muito simples, hein, gente? Metil, etil, propil, butil, segue. Pentil, hexil. Tá? Por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Para a gente poder andar um pouquinho com a nomenclatura. E aí com a própria nomenclatura, as regrinhas de nomenclatura que vamos ver, na sequência nós daremos nome de outros radicais.